Boa tarde para todo mundo. Tudo bem com vocês? Vamos continuar então a parte 2, né, da nossa aula sobre artigo de opinião, tá? Retomando rapidamente para poder a gente seguir o raciocínio. Na outra aula, na primeira aula, né, sobre artigo de opinião, nós vimos que a estrutura do texto é dividida em três partes, né? Que é o... Vamos pegar aqui isso. O título, o texto, né, em si, que é chamado de corpo do texto, olha lá, ó, que é o texto mesmo em si, né, e a fonte, três partes. Nessa aula de hoje, nós vamos focar nessa daqui que está em vermelho, tá? Que é o texto mesmo em si, como que nós vamos escrever o texto. Ainda nós não vamos escrever nessa aula, será só na próxima, mas nessa a gente já vai preparar vocês para poder escrever com mais facilidade na próxima aula, tá? Então, hoje nós vamos focar nessa parte aqui que é do corpo do texto. Então, vamos lá. Aqui. O texto mesmo em si, né? O corpo do texto, ele tem três partes, tá? Então, aquela parte que está em vermelha é dividida em três partes, que são opinião, argumento e a conclusão, tá? Vamos ler aqui o que está escrito rapidamente nos três. Opinião é a posição que o autor ou autora defende sobre o assunto. Ou seja, é quando você se posiciona sobre um determinado assunto. Argumento são as ideias, os fatos para exemplificar e o raciocínio usados para defender a sua opinião. Ou seja, é quando você explica o porquê você escolheu aquela opinião. Tá? E a conclusão é a ideia final do autor ou da autora depois de ter apresentado todas as suas opiniões e argumentos, tá? Nós vamos focar aqui nessa aula sobre esses dois pontos aqui, ó. A diferença, aí, perdão, vamos pegar a setinha, né? A diferença entre opinião e argumento, tá? Isso aqui é fundamental, é basicamente o texto inteiro do artigo de opinião é baseado nisso, opinião e argumento. Então, e é comum, às vezes, dos alunos, na hora que estão fazendo um texto, um artigo de opinião, se confundirem nessas duas partes, né? Então, essa aula vai ser para vocês conseguirem diferenciar, entender bem qual é a diferença entre opinião e argumento para quando vocês forem fazer na próxima aula o texto, ficar mais tranquilo para fazer. Beleza? Então vamos lá. O que é opinião? Opinião é o que você acha sobre um determinado assunto. É o que você acha. Aqui, ó, vamos falar um exemplo. Vamos falar neste aqui, nós estamos falando sobre a aula de educação física, tá? E eu pergunto assim para vocês: qual é a sua opinião sobre a aula de educação física? Ah, eu acho, olha lá, eu acho, eu gosto, né? Eu gosto da aula de educação física. Então, essa é a opinião de vocês, é o que vocês acham. Ah, eu gosto da aula de educação física. Pode ter pessoas que vai falar assim, ah, eu não gosto da aula de educação física. Pode ser que a opinião de alguns fala, a aula de educação física é maravilhosa, é excepcional, ou a aula de educação física é imprescindível para a gente. Então, assim, é o que vocês acham sobre a aula, tá? Nesse caso aqui, sobre a aula de educação física, mas é o que você acha sobre algum assunto de que está sendo tratado. Então, opinião é o que você acha. Ah, eu gosto da aula de educação física. Ótimo. Agora, argumento. Argumento é quando você explica o porquê você deu aquela opinião. Então, eu pergunto assim para vocês, para você, né? Por que você gosta da aula de educação física? Ah, eu gosto da aula de educação física porque, ah lá, porque
é muito importante para a nossa saúde. Então, é quando você explica o porquê da opinião que você deu. Ah, eu gosto porque é muito importante para a nossa saúde. Né? Eu gosto porque faz bem para mim, eu me sinto feliz fazendo aula de educação física. É o argumento que você usou, tá? Então, opinião é o que você acha sobre algum assunto, daí você dá a sua opinião. Pode ser tanto positiva quanto negativa. Aí é a opinião de cada um. E daí depois, quando você explica o porquê você deu aquela opinião, daí essa explicação é chamada de argumento. É o que você vai defender porque você achou daquilo, tá? Vamos ver mais um aqui, ó. Aqui nós vamos falar aqui sobre a aula de artes, tá? Aqui é só um exemplo, uma suposição só, tá bom? Então aqui, ó, eu pergunto assim: o que você acha? Qual a sua opinião? O que você acha sobre a aula de artes? Eu adoro a aula de artes. Então é a opinião, é a sua opinião. Eu adoro a aula de artes. Agora, por que você adora a aula de artes? Explica para mim, por que você adora a aula de artes? Ah, eu adoro porque eu posso criar coisas diferentes. Olha lá, então, aqui é o argumento que você usou para explicar a opinião que você deu. Então, essa é a diferença. Aqui é o que você acha. E aqui é quando você explica o porquê daquilo. Tá? De novo, a opinião é pessoal. Então, pode ser tanto positiva quanto negativa, não tem certo nem errado. Tá? Lógico, desde que mantenha o respeito, tudo, mas pode ser tanto positiva quanto negativa. Então, vamos fazer mais um aqui. Eu acho que já deu para ficar bem claro na cabeça de vocês, mas vamos fazer mais um aqui para reforçar um pouco mais. Aqui, ó. Opinião, vamos falar sobre aqui. Aqui nós estamos falando sobre a pandemia, tá? A Covid. Qual a sua opinião sobre a pandemia que nós estamos passando? A minha opinião é a seguinte: eu acho que sair de casa em tempo de pandemia é perigoso. Então, essa é a minha opinião. É o que eu acho, né? Sair de casa em tempo de pandemia é perigoso. Agora, por que? Explica para mim, por que você acha isso? Porque se eu sair, eu fico exposto ao vírus. Então, você explicou a sua opinião, tá? Então, aqui é o que você colocou, o que você acha, e aqui no argumento você explicou o porquê. Porque eu fico exposto ao vírus, tá? Então, essa é a diferença, tá bom? Essa diferença é importantíssima, porque o texto, basicamente, de opinião é isso daí. Você dá a sua opinião e depois fala o argumento para defender, né? Dá outra opinião, fala outro argumento. Dá outra opinião, fala e dá argumento, né? Aqui, nós colocamos no singular, né? Lá, tem só um argumento. Só que podem ter vários argumentos, tá? Então, para uma mesma opinião, você pode ter vários argumentos. Vamos usar esse exemplo aqui da aula de artes. Lá. Argumento 1, porque eu posso... Argumento 1, porque eu posso criar coisas diferentes. Eu adoro a aula de artes. O argumento 1, porque eu posso criar coisas diferentes. Argumento 2. Vamos colocar aqui argumento 2. Porque... sei lá, porque eu manipulo vários materiais. Outro argumento. Poderia ter o argumento 3, 4, 5? Poderia ter, tá? Só que todos os argumentos têm que ir de acordo com a sua opinião. Se você colocou a opinião que adora aula de artes, todos os argumentos explicando tem que ser em relação a adorar aula de artes. Não pode colocar um argumento assim, porque a aula não é divertida. Mas você adora a aula de arte e o argumento que você usou para explicar porque ela não é divertida, daí não dá muito certo, né? Então tem que ter argumento explicando, mas de acordo com a opinião que você deu. Mas pode ter quantos argumentos quiser, tá? Ótimo.
Então, vamos voltar aqui. Então, beleza. Então, essa é a diferença entre opinião e argumento, tá? Isso tem que ficar muito claro para vocês nessa aula, para na próxima vocês conseguirem fazer o texto com total facilidade, tá bom? Então, opinião e argumento. Vamos lá, então, para a atividade. Aqui. Atividade, vocês vão fazer o seguinte, aqui, ó. Dê sua opinião sobre os temas abaixo, defendendo-as com um argumento. Ó. Então, aqui você vai colocar só um argumento, tá? É igual o exemplo que a gente viu ali na aula. Então, opinião sobre o cinto de segurança. O que você acha sobre o cinto de segurança? Ah, eu acho tal coisa. Então, daí escreve aqui a opinião. Pode ser tanto positivo quanto negativo, tá? Só que não precisa escrever assim, eu acho que... Não precisa começar com sempre eu acho. Já pode começar escrevendo direto o que você acha, tá? Igual aqui, ó. Eu gosto da aula, eu adoro. Sair de casa em tempo de pandemia é perigoso. Não precisa escrever assim, eu acho na frente. Já coloca direto já, tá? E você vai colocar um argumento para defender a sua opinião. Por que você colocou essa opinião? Tá? Daí você explica o porquê. E daí, para explicar o porquê, não precisa, de novo, começar com sempre, por que isso, por que aquilo. Já coloca a explicação direto, tá? Não precisa começar com porquê. Lá, já coloca a explicação aqui direto. Beleza? Vou voltar aqui, isso. Então, sobre cinto de segurança, opinião em um argumento, e sobre as aulas online. Dê a sua opinião e coloca um argumento, tá? Explica o porquê você colocou essa opinião. Exercício 2. Escolha um tema, dê a sua opinião sobre ele e escreva 3 argumentos para defender. Então, aqui vocês vão criar. Pode colocar o tema que vocês quiserem, tá? Coloquem um tema, qualquer um que vocês quiserem. Escreve o tema, dê aqui a opinião de vocês sobre esse tema, tá? E vocês vão colocar 3 argumentos para defender essa opinião. 3 argumentos para explicar o porquê você acha aquilo daquele tema, tá? Então, argumentos 1, 2 e 3. Tá bom? 1, daí aqui o 2. Perdão. E aqui o argumento 3, tá? 3 argumentos. Beleza? Bem tranquilo para fazer. Então, de novo, isso tem que ficar muito claro para vocês nessa aula, tá? A diferença entre opinião e argumento. Isso não pode mais confundir. Tá bom? Vamos lá. O que vocês precisam ter no caderno, né? Aqui no arquivo em PDF chamado aula, vocês vão copiar a explicação, fazendo sempre as 2 leituras e destacando aqui o que está de cor diferente. E também daí, mesma coisa com a atividade, tá? Copia lá a atividade, responda, tira a foto e posta lá, por gentileza, na plataforma. Joia? Bem tranquilo, tá? Então, boa tarde aí, bons estudos, né? Para todos e até a nossa próxima aula.